Mais uma vez, agradeço a participação de vocês, agradeço o convite, né, para estar nesse lindo projeto, né, que é a formação continuada. Então, hoje, eu, Antônio Brandão, né, psicólogo aqui do RH, do CE, né, sou analista de RH, psicólogo de formação, e hoje eu trago um tema que é bastante relevante na nossa atualidade, que é justamente a diversidade no ambiente de trabalho. Então, é importante a gente refletir sobre esse tema, porque é uma tendência, né? São de novos tempos. Então, a gente precisa compreender um pouco o que é essa diversidade e como ela se aplica no mercado de trabalho. Claro que a gente vai falar aqui de assuntos que podem agregar na nossa vida como um todo, né? Porque a relação de trabalho não está desassociada à relação pessoal, né? Somos seres integrados, né? Quem forma a instituição, quem forma a empresa são as pessoas. É por isso que a gente fala de recursos humanos, né? Então, são as pessoas que compõem aquela empresa. Por isso que ela é importante a gente discutir sobre essa diversidade, né? Então, a gente sabe que toda empresa, além dos seus objetivos, além dos seus valores, da sua missão, ela tem um importante papel social. Então, é importante a gente discutir, né, antes de a gente discutir de diversidade, a gente descobrir qual é o papel social da instituição que você está ligado. Qual é o papel social da instituição que você quer adentrar? Qual é o papel social da instituição que você quer fundar, que você quer adquirir, né, que você quer ser sócio? Enfim, então qual é o papel social dela? Né? Então, em uma sociedade com tamanha diversidade cultural que somos nós brasileiros, né? Somos compostos por imigrantes, não é isso? É importante que a gente desenvolva uma postura madura, né? De convivência com a diferença. Então, eu acredito que eu estou aqui conversando, né, nesse encontro de formação continuada com pessoas diversas, né? E eu acredito que essa diversidade é tanta que ela perpassa até o nosso cognitivo, porque eu sei do que eu estou dizendo, né? Mas eu nunca vou saber o que é que vocês estão escutando, né? O que é que faz isso? O que é que faz diferir isso? Né? O que é que faz eu não saber o que vocês estão escutando, né? Embora eu estando falando e tendo um slide, um material produzido mediante a minha fala, porque somos diversos, né? E essa diversidade ela permeia pelas nossas primeiras relações, por como a gente se constitui, né? Quais são as nossas famílias, os nossos valores. Então, diversidade, ela passa logo pelas primeiras formações, para a nossa formação primária, né? Que é com a nossa família. Só basta olharmos para a nossa família e perceber quanto ela é diversa de mim, né? Porque eu acredito que você, né, que hoje está no programa de aprendizagem, que passou por esses 17 meses, no mínimo, no programa de aprendizagem, muita coisa se modificou, né? Você não é mais o mesmo. Eu acredito que esse feedback você já deve ter visto, já deve ter escutado de alguém, de algum amigo, de algum parente, principalmente, né? Então, é importante estar atento e aberto para essa diversidade, né? Então, gente, o que é que significa diversidade no ambiente de trabalho? A partir dessa minha fala, né, vamos refletir. O que é que significa isso? E qual é o impacto que isso tem na minha função, na minha atividade, do que eu quero para a minha carreira profissional? Então, o que é que significa essa diversidade? Vamos lá, vamos descobrir. Gente, vivemos em um país plural, né? Plural de quê? Várias coisas nos constituem, como falei anteriormente, né? Então, o que é que nos constitui? Etnia, né? Gênero, pessoa com deficiência, religião, classes sociais. Então, se eu puder agora, se vocês puderem agora refletir, fazer um autorretrato de vocês. Então, qual é a sua etnia? Qual é o seu gênero?
Se você é pessoa com deficiência, qual é a sua deficiência, por exemplo. E eu estou falando de deficiência não só aquelas deficiências aparentes, que tem um laudo, né? Um usuário de cadeira de roda, um usuário de muletas, né? Ou de bengala. Eu estou falando daquelas deficiências não aparentes, né? Muitas vezes as nossas limitações, que faz a gente diverso também. Religião. E você se enxerga a partir de que classe social? E aí eu consigo me relacionar, primeira reflexão da gente, eu consigo me relacionar com pessoas que divergem dessa lista que eu descrevi para vocês? Então, como é que é a minha relação com essas pessoas que divergem dessa lista que eu escrevi para vocês, transcrevi para vocês? É a primeira reflexão do nosso encontro, né? É a primeira reflexão que vai fazer a gente crescer e ser maduro nas decisões, nas compreensões do mundo de trabalho a partir do que eu quero para a sua carreira, do que eu quero para a minha carreira. Tá bom? Então, vamos começar a pensar um pouquinho sobre isso, né? Então, é importante ficarmos atentos a essas questões que a gente falou para vocês. As empresas precisam rever seus posicionamentos sobre qual colaborador que é ideal. A gente tem um conceito muito grande. As empresas têm uma busca grande de procurar esse colaborador que tem esse perfil, né, desejável. A gente escuta muito isso, né? Então, perfil desejável é esse colaborador ideal. Então, qual é? Então, é importante a gente ver e analisar essa pessoa a partir da sua entrega de trabalho, né? Então, o colaborador ideal é aquele que pode dar uma entrega esperada a partir daquela função. Fora isso, a gente precisa rever, né? Então, se eu não estou fazendo a escolha do meu colaborador a partir desta questão, que eu posso dizer técnica, se eu saio dessas questões, eu preciso rever. Então, é a partir de quê? Será que é a partir dessa diversidade? Porque eu estou falando de diversidades bem subjetivas, vou até voltar ao slide, né? Eu falo de etnia, né? Então eu preciso perguntar para o outro como ele se reconhece. Eu me reconheço negro, mas todos da minha cor se reconhecem negro. Ele talvez possa dar outro nome, né? Pardo, moreno, né? Escuro, preto, né? Então, qual o seu gênero, né? Quando eu falo de gênero, gente, né, eu não estou falando de homem e mulher. Você está me vendo a figura masculina, obviamente, né? Mas isso não difere, isso não determina meu gênero, né? Então, a escolha, a empresa precisa fazer a escolha do profissional a partir da entrega que ele faz, né? Quando a empresa ela começa a fazer escolhas a partir, né, dessas esferas do conhecimento, dessas observações, fica muito difícil, né, a percepção de um todo, né? E o que é bacana na instituição, que ela precisa perceber na instituição, que somos pluralistas, né? Somos diversos. E que essa diversidade pode contribuir muito, muito para a formação e para o desenvolvimento desta empresa, dessa instituição, né? E de nós mesmos, né? Porque somos a instituição. Né? Então, gente, a diferença contribui para as trocas de experiências muito ricas. Quebram paradigmas, que são paradigmas? Quebram preconceitos, né? O que nos separa, paradigmas, o que nos separa, né? Então, trabalhar essa diferença, né? Quando eu posso incluir na nossa instituição pessoas diversas, né? Trazendo, entendendo que essa diversidade, que essa pluralidade pode contribuir muito para a minha instituição, a partir justamente dessa quebra de paradigma, favorecendo para o colaborador uma experiência rica, né? Que aumenta o potencial de percepção das pessoas de mundo e de trabalho, favorece o desenvolvimento das competências das pessoas.
Então, quando eu consigo compartilhar as minhas experiências de trabalho, a minha percepção técnica sobre aquela minha maneira de trabalhar, junto com o outro, e o outro traz as suas vivências a partir da sua cultura, quanto isso é rico e quanto a gente desenvolve competências a partir disso. Quais são as competências que a gente pode desenvolver a partir desse relacionamento com as diferenças? A tolerância, né? O respeito, né? Várias outras competências comportamentais que, no âmbito geral, no âmbito de hoje, na atualidade, são relevantíssimas para um bom desempenho profissional, né? Então, veja como isso favorece o desenvolvimento de todos, né? Então, a diversidade no ambiente de trabalho significa o desenvolvimento do colaborador e da empresa, que passam a apoiar a inclusão e a tolerância, né? O desenvolvimento também da empresa, ela torna-se uma empresa de referência, uma empresa que acolhe. E essa empresa que acolhe tem um índice altíssimo de produtividade e de proatividade também. As pessoas, elas precisam estar inteiras, né? Elas precisam se sentir toda no processo organizacional, né? No ambiente organizacional, da cultura organizacional. Ela precisa ser aceita e reconhecida como ela se enxerga no mundo, né? Então, a gente precisa ter essa tolerância para incluir, né? Então, aceitar a diversidade no ambiente de trabalho, né? Os colaboradores das empresas conseguem também diversos benefícios, né? Benefícios concretos, de valores. Quais os benefícios é esse? A gente cita alguns aqui nesse material, que é justamente o alcance da melhoria de resultados. Eu preciso estar feliz onde eu estou, né? Eu preciso me sentir aceito onde eu estou, na minha diferença, na minha singularidade. Então, eu vou ter um impacto no meu resultado significativo, né? Então, eu vou ter um impacto, aí, uma melhora do resultado, né, no meu ambiente de trabalho, né? E também estimula esse ambiente acolhedor, né? Eu me sinto pertencente daquela instituição, né? Eu posso falar de mim naquela instituição. Eu não preciso criar uma personagem a partir da minha função, né? Então, eu posso falar de mim livremente. Isso aumenta a minha produção, né? Aumenta esse sentimento de acolhimento também entre os colaboradores, né? E aí, lembra qual foi a minha primeira pergunta lá? Minha primeira fala lá no primeiro slide? Qual a importância social, né, da sua instituição? Este acolhimento interno, né, este alcance de melhores resultados internos, isso vai trazer um impacto social. Esse colaborador ele vai para além dos muros dessa instituição e vai favorecer o acolhimento e a tolerância da sua família, dos seus amigos. Percebe o impacto? Percebe quanto isso é relevante, essa discussão que a gente está trazendo hoje? Isso é para você se perceber onde é que você está nesse processo de diversidade no seu ambiente de trabalho, né? O que é que você pode fazer para favorecer um ambiente acolhedor a partir dessa diversidade, dessa singularidade, né? E essa pluralidade também. Não é isso? Outra coisa também, os colaboradores se sentem mais motivados, encorajados para fazer a tarefa. Claro, sim, sem dúvidas que eles se sentem encorajados, né? Frente aos desafios. Então, é importante que os desafios daquela instituição que é acolhedora, que é diversa, os desafios eles são técnicos meramente. Então, eles se sentem mais encorajados para aprender, para desenvolver, para descobrir novas técnicas. Mas imagine uma instituição que o colaborador ele precisa ser encorajado para ir ao trabalho, porque ele precisa assumir uma outra identidade quando está nela. Então, veja como é difícil a gente chegar num resultado, quando aquele colaborador, além de dar um resultado técnico, ele precisa dar uma resposta satisfatória
para a empresa e não para ele. Vocês percebem isso, gente? Como é importante a gente discutir sobre isso. Outro benefício importantíssimo, que é essa diversidade no ambiente de trabalho, que é justamente, né, o rendimento, a redução de conflitos, né? O estímulo para a cultura, né? Pela convivência com a diferença. Então, o colaborador ele é estimulado de uma maneira natural e espontânea ao convívio às diferenças, né? Então, com isso, há uma redução de conflitos, porque quando eu não me sinto eu naquela instituição, então, quando o outro tenta adentrar, né, a minha personalidade, na qual eu não consigo me expressar, eu me sinto ofendido, eu me sinto agredido, e aí vem os conflitos, né? Claro que esse é um processo, uma empresa que não é aberta, né, à diversidade, uma empresa que é fechada em alguns valores, claro que não é de um dia para a noite que tudo vai melhorar, né? A natureza ela não dá saltos. Mas eu falo para você que está em formação, né? Então, o quanto você pode contribuir numa percepção diferente dentro do ambiente de trabalho. Então, a empresa ela torna diversa quando eu começo a acolher o outro que está do meu lado. Quando eu começo a perceber que o diferente não é errado. O diferente é apenas diferente. E eu cresço com isso. Porque ele vai me dar experiências novas, de uma outra maneira de perceber aquilo que talvez passei a vida toda achando que era certo, né? Veja quanto isso é rico, gente. A gente discutir sobre isso, né? Outro benefício que também é bem oportuno a gente discutir, que justamente é facilitar a facilidade de lidar com as diferenças pessoais, né? Então, quando o outro, né, livremente pode expressar o seu nome social, por exemplo, porque ele se reconhece naquele nome, e eu ser ofendido porque aquela pessoa prefere ser chamada do nome que ele adotou, que ele socialmente se sente acolhido, pertencente, né? Então, quando eu começo a compreender isso, que aquele nome social que aquela pessoa adquiriu para ela tem tamanha importância, que fala dela, né? Que deixa ela feliz, né? Então, assim, eu consigo lidar com essas diferenças sociais, pessoais, né? Então, eu consigo enxergar o mundo para além da minha instituição de uma outra maneira, né? Então, a gente gostaria de ser aceito, né? De ser acolhido. Eu preciso acolher também, né? Para ser acolhido. Outro benefício que é muito significativo da instituição dessa que acolhe é justamente a diminuição, a queda da rotatividade dos colaboradores da instituição, né? Diminui a rotatividade, porque eu me sinto acolhido, né? Os valores dessa instituição, eu me sinto pertencente aos valores dessa instituição. Então, a rotatividade cai muito, né? A produtividade sobe. Veja, claro que eu estou aqui fazendo um balanço, né, entre os resultados técnicos, ou seja, a entrega, o resultado financeiro, né, e também o resultado comportamental, o resultado subjetivo, quando eu acolho o outro como ele é, né? Quando eu acolho as limitações do outro. Lidar com pessoas diversas, eu não estou... porque às vezes vem na mente da gente, lidar com a diversidade, às vezes vem na mente da gente o gênero, né? Vem na mente da gente a etnia, né? Mas eu estou falando também valores que o outro adota para a vida dele, que são valores, talvez não sejam para os meus, para a minha vida, né? Talvez não sejam os meus valores, mas é o valor do outro. E eu preciso compreender qual é essa relação dos valores que as pessoas têm com elas mesmas, para eu poder acolher, né? Eu não preciso compreender na totalidade,
Mas eu preciso só compreender o quê? Que é importante para o outro pensar ou agir, enxergar o mundo da maneira que ele enxerga. Né? Só preciso compreender isso. Talvez eu nunca vou ter a percepção total do que vinha a ser uma religião para aquela pessoa que ela é pertencente. Né? Então, eu preciso compreender também para aquele usuário de cadeira de roda que trabalha comigo, né, como é que é a percepção dele a partir com o usuário de cadeira de roda. Então, nem sempre é o coitado ou limitado. E nunca é coitado nem limitado. Né? Ele simplesmente é um usuário de cadeira de roda. Né? Que eu posso ser também um usuário de psicotrópicos, por exemplo. Eu posso ser. Mas como é visível, né? Mas eu posso também ser um usuário de psicotrópico, né? Eu tenho as minhas limitações. Então, eu preciso compreender essa dinâmica pessoal, né? Essa dinâmica subjetiva, para que eu possa acolher esse outro, né? Então, quando essa empresa, por isso que eu vou ter o último item aí, justamente a diminuição dessa rotatividade, porque eu só vou conseguir diminuir essa rotatividade quando esses outros benefícios eles estão na dinâmica dessa instituição. Ok, gente? Então, gente, ao aceitar a diversidade no ambiente de trabalho, o colaborador eles passam a entender melhor as pessoas. Né? Por que eles passam a entender melhor as pessoas? Porque as pessoas elas se sentem seguras de falar sobre elas, de compartilhar das suas vidas pessoais. Né? Então, as pessoas passam a entender umas às outras. Né? E também passam a ser modificadas. A gente, segundo Lacan, a gente afeta e é afetado o tempo todo. Né? Então, é importante isso. Então, a equipe se torna cada vez mais tolerante, cada vez mais inclusiva, né? Gerando um sentimento de segurança e acolhimento, como já falei. Então, um ambiente diverso, é o melhor ambiente? Talvez não. Né? Talvez existam outros recursos que a empresa possa lançar mão. Né? Eu digo de recursos estruturais. Mas quando eu acolho esse outro, né? Quando eu me sinto seguro, porque quando eu consigo falar de mim, eu posso falar de mim, quando eu me sinto aceito e acolhido como eu sou, esse ambiente é seguro. Assim como as famílias precisam ser um ambiente seguro. Né? Quem vai determinar um colaborador de excelência, porque embora eu não adote esse termo excelência como o pico, né? Eu adoto o termo excelência no sentido de estar a par dos seus desafios da vida e lançar mão disso para o crescimento. Né? Então, a família ela precisa ser um ambiente prioritário de segurança, porque a partir dela que vai desenvolver pessoas para o mercado de trabalho, para a vida conjugal, né? Para as relações das pessoas interpessoais. Né? Então, a família é o cerne, né? Dessa diversidade, claro. Né? Então, gente, outra coisa que favorece um ambiente diverso, né? No ambiente de trabalho, justamente é o aumento da criatividade. Né? As pessoas elas começam, né, a estar num ambiente favorável à criatividade, a vencer as intempéries da vida, as dificuldades daquela instituição. E eu melhoro também a imagem da empresa. Quando eu falo da imagem da empresa, eu melhoro também o impacto social que ela dá. Né? Então, são fatores importantíssimos relacionados à diversidade no ambiente de trabalho. Então, quando eu impacto as pessoas dentro da minha instituição, eu impacto a instituição e a instituição impacta as pessoas da maneira na sociedade. Né? Então, quantas empresas a gente pode citar aqui, que possa vir na mente de vocês,
se eu falar para vocês, uma empresa que você acha importante dentro do estado de Pernambuco, você talvez possa citar algumas delas. Por quê? Porque certamente elas têm um impacto social importante, né? Vem alguns nomes na minha cabeça. Deve vir alguns nomes na cabeça de vocês também, né? Então, se veio nomes na cabeça de vocês, certamente essa empresa ela tem um impacto social relevante, né? E quem ganha com isso? Não só os colaboradores, mas a família dos colaboradores, amigos dos colaboradores e a sociedade como um todo, né? Gente, eu trouxe para vocês um texto, um texto não, desculpa, um vídeo que vai sintetizar, que vai mostrar para vocês a partir de um outro olhar, né? Isso que a gente está discutindo, certo? Então vamos assistir com atenção e perceber, né, esse assunto da diversidade no ambiente de trabalho de uma maneira diferente, tá bom? Uma das funções da família, naturalmente, é um núcleo de amor e de proteção, mas uma das funções que a família pode exercer é exatamente em torno da ideia da diversidade. Somos diversos, somos mais de 7 bilhões de seres humanos diversos, e eu tenho que ensinar que uma criança, do ponto de vista técnico, eu diria assim, para não fundir significado e significante, para a criança não entenda que a maneira da minha família ser é a maneira de ser. Que ela entenda que nós comemos desse jeito, veneramos a Deus desse jeito, ou não veneramos, temos uma família A ou B, com diversas identidades, mas que nem todas as famílias são assim e que essa diversidade é boa. Isso nós chamamos de tolerância ativa. O que é intolerância? Ela, em geral, é considerada crime hoje, como racismo, misoginia, homofobia. A tolerância passiva é o estágio seguinte. Ela não é crime, mas é uma intolerância envergonhada. Não tenho nada contra gays, desde que não sentem do meu lado. Não tenho nada contra negros, tenho até um amigo negro. Todo racista, homofóbico e misógino tem um amigo negro. Eu tenho até um amigo gay. Eu chego a conversar com ele, inclusive. É diferente de eu dizer a uma criança que existem diferentes formas de ser feliz, que a dela é desse jeito, e que outras coisas são completamente possíveis, desde que tenham o limite da ética e da lei. Quer dizer, eu não sou tolerante com crimes, como eu já disse aqui mais de uma vez, não sou tolerante com gestos criminosos, mas com o resto, a diversidade que a Fafá insistiu, ela que percorre o Brasil inteiro e olha o Brasil também de Portugal, ela é a grande questão a ser ensinada, diversidade. Você é magro, tem outro que não é magro. Você é branco, tem outro que não é branco. Tem outro que tem sua identidade diferente. Você é católico, tem outro que segue ritos do candomblé. Ou seja, essa diversidade não é ruim, ela é boa, ela tem um limite, um império absoluto do meu eu, encontra o império absoluto do eu da outra pessoa, e no meio tem que haver uma república tolerante. Tem que haver uma zona republicana e democrática tolerante, ainda que eu tenha meu eu e possa acreditar muito nisso. Geralmente as pessoas que estudam pouco, ou observam pouco o mundo, ou têm pouca vivência, ou uma capacidade limitada de compreensão, têm muita certeza. A certeza é própria do caráter raso. Não é que as pessoas que estudem têm um bom caráter. Há muitas pessoas cultíssimas também com caráter raso. Mas é a capacidade de você abarcar a diversidade, que o outro ser de um jeito que não fira a lei e não fira a ética, que o outro ser de um jeito não o torna pior ou melhor, o torna diferente. E isto é um grande exercício para a família, para a escola e para a sociedade dizer. Quer dizer, a grande questão brasileira, país inteiramente formado de imigrantes profundamente miscigenados, com dezenas de expressões religiosas, com realidades regionais completamente diferentes, um projeto unitário, autoritário, de fusão de significado e significante, é sempre um projeto condenado ao fracasso pela natureza do país. Ou seja, pode tentar, como já foi tentado, não? Pode tentar. O resultado será que a natureza brasileira volta à tona. Somos diversos. Somos variados em todos os campos. Isso é o grande privilégio do Brasil. Um país de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados não tem uma unidade tão fixa como tem uma Dinamarca, cuja população é menos da metade da população da cidade de São Paulo. Lá é completamente diferente. Aqui a diversidade
é a norma. E eu acho isso muito importante. Então, educar para a diversidade é exatamente isso. Nós educamos pelo currículo, oficialmente, mas a educação do chamado currículo oculto é que a criança mais capta. Não é o que eu digo ela na escola sobre mitocôndria, mas é o que ela vê pai e mãe fazendo. Essa educação, pelo exemplo, é a mais importante de todas. Essa ninguém esquece. Como o pai dirige, como o pai se refere a outras mulheres, como a mãe trata outras pessoas, essa educação nunca passa. Binômio de Newton, capital da Tanzânia, isso passa com grande facilidade. O currículo oculto é muito importante. E para quem é pai, quem é professor, quem é educador ou tem crianças ou adolescentes sob sua guarda, lembre-se que você educa 24 horas por dia. E educa especialmente quando não está exercendo a função chata de estar falando. Você educa pela ação, você educa pela voz e pelo exemplo. Isso é muito importante. Quer dizer, a educação se faz também pelo exemplo, e aí a vontade de seguir alguém que eu admiro se torna interessante. É muito bom para as crianças serem expostas à diversidade não agressiva. A diversidade que ela entenda que o mundo é um mosaico formado de peças variadas, que um mundo uniforme seria de uma chatice intolerável e que ela faz parte de um todo maior. Uma das... Gente, né, o bacana, né, que Alexandre Carnal ele traz, né, nesse conceito de diversidade, ele fala em uma palavra que ele repetiu algumas vezes. Gente, o bacana é perceber, né, que o que Leandro Carnal traz, né, nessa sua concepção em relação à diversidade, é que ele diz um conceito que ele repete algumas vezes, significante e significado. É importante a gente esclarecer isso. Lembra que no início eu falei para vocês, eu sei o que eu estou falando, mas eu não sei o que vocês estão escutando. Eu falei esse conceito no início, né? É justamente essa relação de significante e significado. Então, estar dando uma aula para vocês, isso é significante. Ou seja, alguém está sentado em uma cadeira em frente ao monitor, a uma tela, dando aula em relação a algum assunto para alguns alunos da formação continuada do CE, PE. Isso é significante. Isso é algo concreto, óbvio, né? E significado é qual é a minha relação, né, desses encontros que Antônio faz comigo e como isso me afeta. Isso é o significado. Qual é o significado que eu dou a esses encontros da formação continuada? Porque aqui isso vai me afetar, né? Por isso que ele fala aí, significante e significado. Né? Por isso que ele fala, ele dá o exemplo aí do professor, que quando ele dá aula, né, quando ele ensina, é quando ele está fora de sala de aula, com seus exemplos. É por isso que ele traz essa questão da família com um ambiente seguro, porque o pai não educa pelo que ele fala, ele educa pelo que ele faz, né? Então, isso é que faz a gente ser diverso, né? Então, é importantíssimo essa fala, né, do Leandro Carnal, né, quando ele traz esse exemplo, né? Então, e outra coisa, hein, que é muito bacana também quando ele trouxe, nessa questão de quanto somos diversos, né? Somos um país de etnias, mas infelizmente a gente vê na mídia, né, ações de tanta intolerância, né? Seja ela diversa, religiosa, étnica, né? Então, a gente precisa conversar sobre isso, né? Falar sobre isso. Enquanto esses valores intrínsecos, né, de intolerância, né? Valores não, mas enquanto essas intolerâncias, né, afetam de maneira negativa na instituição que eu estou inserido. Lembrando que, quando eu falo instituição, sim, eu estou falando da empresa. Lembre-se que a primeira instituição foi a nossa, e é a nossa família, né? Então, a intolerância nos escraviza, né? Nos faz cegos, né, diante das possibilidades, né, que a vida nos traz, né?
Então, ele fala aí um conceito muito interessante daquele que quanto menos eu tenho informação, mais eu tenho certeza, né? Então, o sujeito que estuda, como vocês estão aqui, né, nesse encontro, sentados frente ao monitor, tentando, né, captar algo significativo, né, algo que tem algum significado nesse encontro para vocês. Então, isso é buscar conhecimento, né, buscar desenvolver-se. É quando a gente tem menos incerteza. É quando a gente tem mais incertezas, né? E quando ele fala dessa incerteza, é uma incerteza simbólica, obviamente, né? Essa incerteza de que eu preciso compreender esse outro, porque eu não tenho a totalidade do outro. Essa relação de incerteza vem aí. Então, quanto mais eu estudo, mais eu adquiro o conhecimento de que eu não tenho a totalidade do outro. Quanto menos eu estudo, eu acho que o outro é a partir de mim. Então, eu me fecho para essas possibilidades. Eu me fecho a essas diversidades. Então, assim, uma fala é importantíssima para a reflexão da gente. Então, o que é que a gente pode fazer, né, para incentivar a diversidade e a inclusão? Claro, dentro da instituição, mas também na vida social da gente como um todo. O que é que a gente pode fazer? Né? Trago aqui algumas possibilidades, né, para que você possa incentivar o seu gestor, né, o seu chefe imediato, né, o RH, as pessoas da instituição, as pessoas da sua família. Coisas que vocês podem incentivar neste processo da diversidade e da inclusão. Tá bom? Então, podemos desenvolver estratégias, planejar, fazer planejamentos que visam justamente fomentar, estimular essa troca de cultura, né? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso instaurar, eu posso trazer possibilidades para dentro da minha instituição como um programa de inclusão. Qual o problema? A gente pode indagar também os nossos gestores. Qual o programa de inclusão que a gente tem? Né? Mais uma vez eu estou dizendo, quando eu falo de inclusão, não estou me referindo às pessoas, não só às pessoas com deficiência, por exemplo. Deficiências aparentes, né? Então, quando eu faço um programa voltado para descobrir, discutir as diversidades das religiões dentro do meu ambiente de trabalho, como eu trago um programa que eu possa, em algum momento, discutir sobre a diversidade, né, racial mesmo, catalogar a diversidade racial que está dentro da minha instituição e discutir sobre isso, a origem de cada etnia, né? Eu estou fazendo um programa de inclusão. Estou compreendendo esse outro, né? Então, a gente pode promover mostras culturais, né? Ou seja, as ações de endomarketing, ou seja, é o marketing voltado para a empresa, voltado para a empresa. Então, ações de endomarketing que eu posso justamente favorecer discutir essa diversidade cultural, né? Então, qual ação de endomarketing a gente pode fazer, por exemplo, né? Dá um exemplo agora, no momento, né? Como a gente pode discutir, né, a inserção do negro no mercado de trabalho. Então, quando a gente começa a discutir sobre isso, a gente começa a compreender as dificuldades, né, que o negro tem para inserção no mercado de trabalho. E quando eu digo o negro tem inserção no mercado de trabalho, a inserção também à educação, né? Então, claro, eu citei aqui um aspecto, né, racial, mas a gente está abrindo esse leque. Eu citei um exemplo, né? Então, a presença da diversidade no ambiente de trabalho é fundamental para o aprendizagem, o respeito e a tolerância, como foi dito. A gente pode resumir nisso, né? Então, quando eu consigo me respeitar como eu sou, quando digo me respeitar, é me aceitar como eu sou. Eu tenho possibilidade de aceitar o outro como ele é.
e aí instalar uma relação aí de confiança, de respeito e de tolerância, não é? Gente, eu gostaria de agradecer, né, a vocês por mais um encontro, né? E que esse conteúdo, que esse material que a gente apresentou para vocês, possa, de alguma maneira, ser aí ferramentas de aprendizado para vocês, numa relação com o seu trabalho, né, com sua empresa, de tolerância, de respeito, né? Que você possa, de alguma forma, conversar, com seus colegas de trabalho sobre esse tema, diversidade, né? E mesmo que o outro não saiba discutir sobre isso, então vamos aprender, né? Vamos buscar, né, mais sobre esse assunto, né? Vamos marcar um momento que a gente possa discutir sobre esse assunto. Esse, sim, é o primeiro passo para o impacto social que você pode estar dando a partir da escolha que você fez, né? Que é a sua carreira profissional. Então, olhando para as profissões, por exemplo, né? Então, qual é o impacto social que cada profissão traz, né? Ela precisa ter para ser considerada como profissão, né? Então, as empresas precisam ter também seu legado, né, social, né, para ser considerada como instituição, como empresa, né? Então, muito obrigado a todos e a todas, né? Que esse material, como já falei, possa ser uma ferramenta de trabalho para vocês, né? E até a próxima. Muito obrigado.